Boa tarde, turminha. Vamos lá, então, para a nossa segunda videoaula, então. Nós vamos estudar, a partir de agora, operações com radicais, tá? Vamos começar aprendendo adição e subtração de radicais. Então, nós temos três casos diferentes. Vamos começar aqui a explicação, então, eu fiz aqui no quadro já o primeiro caso, segundo caso e terceiro caso. Primeiro caso, é quando nós temos raízes exatas. Nesse caso, então, nós vamos resolver as raízes separadamente e depois vamos fazer a operação, se é mais somamos, se é menos subtraímos. Então, vamos começar aqui com dois exemplos. Então, primeiro caso, raízes exatas. Letra A, nós temos raiz quadrada de 36 menos raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 16. Nesse caso, então, raiz quadrada de 36 é uma raiz exata, nós já sabemos que é 6. Tá? Raiz quadrada de 4, nós temos menos, aqui então menos. Raiz quadrada de 4 é 2. Mais raiz quadrada de 16 é 4. Bom, então agora é só resolver aqui. 6 menos 2 dá 4, 4 mais 4, 8. Então, 8 é a soma desses radicais aí. Letra B. Letra B, nós temos raiz cúbica, porque o índice desse radical é 3, ó. Então, nós vamos resolver. O que muda da raiz quadrada para a raiz cúbica? A raiz cúbica tem que pensar num número que elevado ao cubo, ou seja, no expoente 3, resulte em 125. Então, eu já sei que 5 ao cubo, o 5 multiplicado 3 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Então, aqui, resolvendo a raiz cúbica de 125 é 5. Menos, nossa operação aqui é subtração, raiz cúbica de 8. Qual é o número que elevado ao cubo resulta em 8, gente? Então, vamos lá, é 2 ao cubo. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Agora, vamos resolver o resultado desses radicais. 5 menos 2, 3. Pronto, somamos. Primeiro caso é fácil, né, gente? É resolver a raiz exata normalmente e depois se opera com o resultado. O segundo caso é quando nós temos radicais semelhantes. O que são radicais semelhantes? Nós temos que observar que o valor do radicando seja sempre o mesmo. Aqui no caso da letra A, x, x, x. E o índice do radical também tem que ser igual para ser semelhante. Então, raiz quadrada de x, raiz quadrada de x, raiz quadrada de x. Nesse caso, então, nós temos radicais semelhantes. Como é que a gente faz? O número que está na frente do radical, multiplicando o radical, no caso aqui a letra A tem 7 vezes raiz quadrada de x, o coeficiente é 7. Aqui menos 5 vezes raiz quadrada de x, o coeficiente é menos 5. E aqui mais raiz quadrada de x. Você já sabe que quando não tem nada na frente do radical, temos o número 1. É 1 que está multiplicando aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. O que nós temos igual aqui? Os radicais que eles são semelhantes, raiz de x, raiz de x, raiz de x. Nós vamos trabalhar com os coeficientes, né? O que nós temos? Vou colocar dentro do parênteses. Tem 7 menos 5 mais 1, que é outro coeficiente, vezes o radical. Eu escrevo ele só uma vez. Ele está sendo repetido aqui em cada termo, está sendo repetido. Como é um termo comum dos três, eu vou fazer vezes o que eu tenho igual, comum, uma vez só. Então, fico uma vez só, como se fosse a mesma coisa, como se fosse raiz de x, um abacaxi, digamos. 7 abacaxis menos 5 abacaxis mais 1 abacaxi. Então, 7 menos 5 dá 2, com mais 1, 3. Resultado, 3 vezes o abacaxi. Pronto. Então, o que eu tenho igual, vocês consideram uma coisa única, daí vocês podem multiplicar por ela só uma vez. A letra B, por exemplo, então. Será que os radicais são semelhantes? O valor do radicando é igual. E o índice do radical também é igual. Então, eles são radicais semelhantes. Então, veja aqui, ó. Raiz cúbica de 7 e raiz cúbica de 7.
Tem dois radicais semelhantes. O que eu tenho igual, eu vou escrever só uma vez depois. Vou operar com os coeficientes. Quem que são os coeficientes? O valor que está multiplicando o radical. Então, 6 menos 2 vezes o que eu tenho igual escrito só uma vez. Raiz cúbica de 7. Então, agora 6 menos 2, 4, raiz cúbica de 7. Aqui está o resultado desta soma, gente, tá? Se querem fazer direto isso aqui, não precisa fazer todos esses passos, eu estou fazendo para explicar melhor para vocês, tá? Vocês podem fazer, operar com os coeficientes direto e vezes o que eu tenho igual em todos os tempos, tá? Esse aí é o resultado. Estou fazendo detalhadamente aqui, vocês podem daqui fazer direto a resposta. Aqui também você pode fazer 7 menos 5. 2 mais 1, 3 raiz de x. Você já pode colocar o resultado direto aí dos exercícios, não tem problema, certo, gente? Para o terceiro e último caso, então, quando os radicais não são semelhantes. Quando isso acontece, uma raiz quadrada de um número que não é exato, de um valor que não é exato. Deixa eu ativar aqui, pronto. A letra A, então. Tenho raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 50. Não é semelhante. O que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar esse radicando, esse valor que é 50. Isso expliquei na aula anterior. Gente, voltem lá quem não sabe. Já vou dar prontinho aqui a forma fatorada. Não vou ensinar de novo hoje, tá? Então, raiz de 2 não tem como simplificar. Eu vou copiar a raiz de 2. E o 50 fatorado, lá fazendo a decomposição em fatores primos, que eu expliquei na aula anterior, vai ficar 2 vezes 5 elevado ao quadrado, certo? Então, igual. Raiz de 2 vou copiar de novo. Agora aqui, quem tem o expoente 2, aqui o 5, ele vai sair do radical, porque ele vai se cortar o expoente com o índice do radical. Então, vai ficar 10 vezes esse 5 que vai sair, vezes raiz de 2. Agora, vocês estão vendo que eu tenho o mesmo radical? É semelhante agora? Então, eu vou trabalhar como no segundo caso. 10 vezes, ó, raiz de 2, mais 10 vezes 5 é 50, raiz de 2. Quem que eu tenho aqui na frente quando não tem nada é o número 1. Então, eu vou somar os coeficientes. 1 mais 50, 51, raiz de 2. Aqui está a resposta, certo? Vamos para o último exemplo aqui, então, agora. Raiz de 27x, raiz quadrada de 27x, mais raiz quadrada de 75x, mais 5 vezes raiz quadrada de 3x. Nós vamos fatorar o 27 e o 75, e o 3 já está na forma fatorada. Então, 27 escrito de forma fatorada vai ficar a raiz quadrada de 3 vezes 3 ao quadrado. X vezes o x. Mais o 75, gente, de forma fatorada, vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado vezes x. E aqui eu vou copiar igual, não tem como fatorar, já está simplificado aí, esse radicando aqui. Então, cortando aqui, ó, 2 com o índice aqui, sai do radical. 3 raiz quadrada, esse 3 e o x, 3 vezes x fica. Mais, quem que vai sair? O 5. 5 radical de quem ficou aqui que não tem expoente 2, 3x. Mais 5 raiz de 3x. Agora temos radicais semelhantes, ó. Raiz quadrada de 3x, 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 mesmo índice e mesmo radicando. Então, como é que a gente vai resolver? Vamos trabalhar somando ou subtraindo os coeficientes. Nesse caso, os coeficientes é 3 mais 5, 8, com mais 5, 13. Então, a resposta vai ficar 3 mais 5, 8, mais 5, 13. 13 raiz quadrada de 3x. Escrevo uma vez só, gente. 13 vezes raiz quadrada de 3x.
O que eu tenho igual, eu escrevo só uma vez. Você lembra que eu falei? Pode considerar qualquer fruta, né? Abacate, 3 abacates, mais 5 abacates, mais 5 abacates. Dá 13 abacates. Só que o meu abacate é a raiz quadrada de 3x. Certo, gente? Espero ter entendido. Qualquer coisa a gente se fala por aí. Beijos e até a próxima videoaula.